Bom dia você, meu irmão, bom dia você, minha irmã de Ideal Espírita, bom dia vocês, meus irmãos, companheiros de caminhada, vocês que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós vamos reproduzir em instante um programa muito bom, um programa excepcional, Espiritismo e Educação. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. Por isso nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, as obras da codificação já publicadas, livros suplementares, textos, entrevistas, áudios, palestras e agora também a programação oriunda da Web Rádio Estação da Luz, lá do nosso irmão Elias Tavares. Estamos reproduzindo essa programação excepcional. Aqui você vai encontrar o que você precisa para seu estudo, suas pesquisas, para o seu deleite. Mas vamos ao programa que nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é único e exclusivo a divulgação da doutrina espírita. E nós vamos reproduzir na sequência agora o programa número 51, Espiritismo e Educação, as ideias inatas e educação, com Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, ambos do Rio de Janeiro, com os trabalhos técnicos de Elias Tavares, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Programa excepcional. Por quê? Porque Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, eles vão tratar das ideias inatas e da educação, conforme a orientação de Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, nas questões 218 a 221A. Portanto, um trabalho imperdível. Muitíssimo obrigado, sem delongas, vamos ao programa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vosso nome.
mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, iniciamos mais um programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, com a proteção de Jesus, nosso mestre e governador espiritual da Terra, agradecendo a proteção e inspiração dos bons espíritos, que sempre estão com os que fazem da caridade e do amor roteiros da própria vida. Na técnica, temos o nosso querido amigo Tavares e, acredito eu, daqui a pouco, compartilhando conosco o programa. Ele está aí, o nosso querido Ronaldo Gomes, que já está entrando. Então, já que ele entrou, passando a palavra a ele para a sua saudação inicial. Muita paz, que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspire, para que possamos apenas ser o intérprete dos nossos próprios anseios em busca da verdade. Não a nossa verdade, mas a verdade que Jesus nos deixou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gratidão a todos pelo carinho de sempre. Muito bem. Hoje, em Espiritismo e Educação, nós vamos conversar sobre as ideias inatas. E você que está nos acompanhando pode participar fazendo a sua pergunta através do WhatsApp, que daqui a pouco estará aí na sua tela. Olha aí, só foi falar. Tá? Nós temos 2 números do WhatsApp, DDD 084 988 17 5598 e 981 85 3100. Ou os comentários que você pode fazer diretamente no Facebook e também no YouTube, porque o nosso programa é transmitido através dessas 2 plataformas. Pois bem, ideias inatas no meio educacional é um tema polêmico. Nem todo mundo aceita essa questão que as crianças trazem as chamadas ideias inatas. Mas Allan Kardec tratou disso em O Livro dos Espíritos, especificamente entre as questões 218 e 221A. Será que existem as ideias inatas? De onde vem a genialidade? Ou, como se diz atualmente, como que essa criança tem altas habilidades? Antigamente se falava a criança superdotada, hoje a criança de altas habilidades. De onde ela trouxe isso? Se ela surgiu apenas no nascimento? Se temos um olhar apenas biológico, orgânico sobre ela? Então vamos recordar aqui Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 218. Pergunta nosso codificador: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Respondem os espíritos: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos ideias inatas. E aí, então, o complemento, questão 218A. A teoria das ideias inatas não é quimérica? E informa os espíritos: não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, liberto da matéria, sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida
aquele em que se achava na precedente. Bem, eu vou ficar aqui com esses dois destaques, que é a questão 218 e 218A, onde, então, os espíritos defendem a tese das ideias inatas. E nós nunca começamos tudo de novo, mas já trazemos das existências passadas e também do nosso período no mundo espiritual, conhecimentos e experiências que, de acordo com a nossa personalidade atual, com a missão que temos que fazer, nós vamos, então, mostrar como, por exemplo, Mozart, esse grande compositor clássico reverenciado mundialmente. Mozart, com 3 anos de idade, já era um exímio pianista e já havia composto o seu primeiro concerto. Antes dos 10 anos de idade, ele já tinha composto, inclusive, ópera. De onde ele trouxe isso? Ronaldo, eu tenho quase certeza, vamos ver se você vai concordar comigo, que no caso de Mozart, por exemplo, né, tomando ele como exemplo em relação às outras crianças, que ele trouxe isso nos neurônios, enquanto eles se desenvolviam lá na barriga da mãe, né? O feto se desenvolvendo, os neurônios se desenvolveram, e talvez, acidentalmente, a mãe tenha ouvido alguma música clássica, aí o Mozart, lá de feto, pegou os neurônios, elaboraram, e aí, nascendo, ele foi ao piano e já começou a mostrar que ele podia ser um grande musicista. Essa é a teoria materialista. Ronaldo, e aí como é que fica? Nós temos uma teoria que é espiritualista, que é a teoria espírita, e a teoria materialista, biológica, que está em vigor. O que seria mais lógico? A alma, que já traz isso, ou são os neurônios que desenvolveram isso? E aí? Com certeza, a alma, o espírito encarnado, traz toda a sua experiência de vidas passadas. Claro que a ciência está aí para corroborar com muitas coisas, não podemos negligenciar isso. E a ciência, ela hoje também leva boa parte, uma pouca parte dela, nesse aspecto da espiritualidade. Já há pesquisas, de fato, em relação a isso. Mas levando pelo lado da hereditariedade, aí complica um pouco a coisa, sem levar em conta a existência do espírito, que é justamente as ideias inatas. E cada um de nós, independente de Mozart e tantos outros, que cada um faça uma avaliação na sua própria família, nos seus avós, pais, tios, em relação àquelas tendências e habilidades que nunca passou por um curso, mas tem aquelas tendências, ou na arte, ou da matemática, ou em vários campos da ciência ou da biologia, ou até como médico. Olha, você deve estar assim, ou assado, isso aí, né? Procura um médico, hein? Pode ser isso. A pessoa nem tem formação médica. Pessoas que são semi-analfabetas e têm uma experiência, uma vivência de cálculo formidável, e entre outros fatores. E negligenciarmos isso é irmos contra a justiça de Deus, que é através da reencarnação das ideias inatas, que é a educação, que é um processo de educação, e como processo de educação, Jesus, em toda a sua didática, leva isso também como maior exemplo das ideias inatas, em todo o seu grau evolutivo, até porque, Marcos, Jesus, para vir até nós, teve que sofrer grandes modificações, inclusive de baixar suas vibrações, porque nós não suportaríamos a luz de Jesus, esse grau evolutivo que Jesus já naquela época tinha, mas as ideias inatas. Por que eu estou colocando Jesus, Marcos? Porque Jesus, como disse, claro, eu não vim interrogar a lei. No entanto, pelo contrário, eu vim cumpri-la. Ele nasceu como qualquer outra pessoa, trazendo as suas informações, mas mostrando, com 12 anos, como as ideias inatas, claro que um ser superior, mas estava ali fervulhando em sua mente, como espírito, que aos 12 anos ele foi conversar com os grandes doutores da lei. Então, Marcos, com certeza, a ciência faz a sua parte, a ciência, como doutrina espírita, também faz a sua parte, e acaba as duas sempre
e se houver realmente o fato da pesquisa, da busca dessa pesquisa em relação à prática, à teoria e prática, vai chegar, como já está chegando, a esse denominador comum, ou seja, a presença do Espírito na vida humana. É verdade. Realmente, o Espiritismo não descarta a ciência, nunca descartou a ciência e as suas pesquisas, mesmo que elas estejam atreladas na ideia materialista, não levando em consideração a alma ou espírito, porque o avanço da ciência é sempre muito importante. E a ciência acaba vindo corroborar, na verdade, a tese espírita da existência da alma, pouco a pouco. No meu livro Educação com o Cristo, né, deixa eu mostrá-lo aqui, né, já que eu estou citando o livro, olha ele aqui, ó, Educação com o Cristo. Nesta obra, que foi lançada pela Federação Espírita do Estado de Goiás, eu dedico um capítulo a essa questão das ideias inatas. E eu lembro a história do meu irmão mais velho. Essa história, minha mãe adorava contar a história. Aliás, eu tenho que iniciar com ela. Porque minha mãe, que já está desencarnada, minha mãe só fez curso primário, nada mais do que isso. E quando meu irmão nasceu, né, sou primogênita, com 3 anos de idade. Aliás, tem que falar um pouquinho do meu pai também, porque o meu pai, na sua juventude, ainda quando ele casou, o meu pai adorava bailes. E ele fazia parte de uma equipe que dava bailes lá na sua época. Estou falando aqui do final da década de 1940, início da década de 1950. Então, ele mantinha em casa os discos, vitrola, olha que coisa antiga, né? Os mais jovens, por favor, doutor Google, vai lá ver o que é uma vitrola ou toca-discos. Tá? E ele tinha uma caixa, e nessa caixa ele guardava um microfone. Pois bem, meu irmão tinha, então, 3 anos de idade, apenas 3 anos. E estava na sala, brincando, e a minha mãe com ele. Só que a minha mãe estava se revezando entre a sala e a cozinha, né, e tomando conta dele. Quando ela deu uma escapadinha para a cozinha, para olhar lá o fogão, o meu irmão viu a caixa lá do microfone, pegou a caixa, e foi o tempo dele abrir a caixa, pegar o microfone e desmontá-lo. Quando a minha mãe retornou. Quando ela olhou para o chão e viu o microfone destruído, ela falou, ai, meu Deus, ai, seu pai vai ficar louco, e não sei o quê. E a minha mãe nunca entendeu nada de eletrônica, nada dessas coisas. Tá? E ela achou que o microfone estava destruído. Quando meu pai chegou em casa à noite, ela, claro, mostrou para ele, contou, olha, me desculpe, né? Foi tão rápido. Meu pai contava que ele olhou para o microfone desmontado e falou, deixa eu ver aqui. E ele começou a remontar e falou, olha só, o garoto ele não destruiu o microfone, não. Ele desmontou direitinho, peça por peça, direitinho mesmo. Aqui, tanto que foi só remontar. Tá tudo ok. Ok. Passou o tempo, aí, meu irmão estudando, aí chegou, então, lá em casa um dia assim, olha, eu decidi, né, ele tinha terminado hoje, né, o ensino fundamental, e assim, olha, eu vou fazer um curso técnico. Né? Eu falei, tá bom, né, ensino médio, e você vai fazer o curso do quê? Vou fazer o curso de eletrônica. A minha mãe, posso confessar isso aqui, ela não sabia o que era isso. Curso de eletrônica. E ele foi, tornou-se técnico de eletrônica, é um dos pioneiros da instalação do metrô lá na cidade de São Paulo. Na sequência, ele foi para o campo da informática, hoje já está aposentado. Né? Então, ele já mostrou isso lá aos 3 anos de idade, ele sabia desmontar o microfone. Agora, já pensou, não é, Ronaldo? E como isso acontece, né? Quando os pais sufocam as ideias inatas, diz assim, não, eu olho para o meu filho e vejo um doutor. Ele vai fazer direito. Até porque não tem ninguém formado em direito na família. E aí, então, vai sufocar o filho que tem esse pendor, no caso do meu irmão, né, para ir para a área da informática, da eletrônica, essa coisa toda,
e o coitado vai ser obrigado a fazer direito. Provavelmente não vai ser muito bom advogado. Os espíritos dizem, aqui mesmo a Kardec na codificação, que isso é um dos grandes males da sociedade humana, de nós termos milhões de seres frustrados, porque trouxeram ideias inatas, trouxeram todo o pendor ao qual eles deveriam se dedicar e foram desviados disso, seja pela família, seja pela escola. Vamos, então, conversar um pouquinho sobre isso, Ronaldo, essa questão que é muito grave. Você me fez lembrar aqui. Então, partindo do que você fez a observação sobre a família exercendo sobre nós, tirando as tendências ou desviando do caminho. Mas aí nós esbarramos numa outra questão. Seria a consequência de um passado em que eu teria que passar, ou tenho que passar por esse processo, por conta da reencarnação que eu tenho que estar hoje sofrendo? Ou seja, eu estou no campo da hipótese, porque em espiritismo nós não fechamos questões, até porque cada caso é o seu caso. Mas, de uma maneira geral, genérica, podemos afirmar que a reencarnação é justamente essa reparação que ele exerce naquele momento e que ele acaba sendo frustrado, não seria porque em outras encarnações, sabe lá, quiçá sabermos o que nós fizemos na outra, de frearmos até um cientista, alguém que estava à frente do campo da arte, que nós conhecemos isso muito bem, que na época da Inquisição e na época das Cruzadas, quantos casos ocorreram? Eu estou citando dois tempos primordiais no campo da história da humanidade, que muitos foram freados, cerceados nos seus direitos. Então, a família eu venho hoje com as minhas tendências, sofrendo talvez as mesmas situações de bloqueios, de cerceamento, como processo de educação também. Ou porque, olha a outra hipótese, porque eu, em outras encarnações, possivelmente, com as minhas ideias inatas hoje, possivelmente não tenha feito dentro da lei divina, corretamente, seguindo os preceitos de fraternidade, solidariedade, e errei muito, abusei das minhas habilidades de maneira errônea, como médico, aborto, e entre outros casos. Então, você vê que nós, dentro do campo da reencarnação, eu dei 2 tópicos importantes para que nós possamos desmistificar que essa família exerceu sobre esse caso e a família errou. Errou, mas estava dentro de um processo de reencarnação em que eu teria que passar. Mais um motivo para que possamos observar que as ideias inatas, na lei divina, é um processo de educação. Quando não também, você tem todas as possibilidades, a família dá todas as suas possibilidades, mas você tem bloqueios com as suas próprias ideias inatas, ou como autista, ou como esquizofrenia. E olha só, olha outros campos que nós estamos mostrando aí. Então, a ideia inata, que todos vocês que estão aí, façam, vocês mesmo com vocês, não peguem exemplos. Vocês, façam um exame de consciência. Eu gosto tanto de desenhar, ou eu gosto de cantar, e tem ritmo, nunca pegou, nunca estudou partitura nenhuma, mas tem as suas tendências de habilidade, ou do canto, enfim, de N situações que cada um de nós sabemos aonde nós temos as nossas habilidades escondidas, guardadas e reservadas ainda. É verdade, Ronaldo. Lembrando, você que está aí nos acompanhando, que você pode fazer sua participação, pode formular uma pergunta dentro do tema, porque no segundo bloco nós vamos responder as perguntas de todos aqueles que estão participando aqui do Espiritismo e Educação. Você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp, pode enviar sua pergunta também pelo YouTube ou pelo Facebook, porque nós estamos aqui na transmissão ao vivo. Estão aí os telefones aí agora do WhatsApp da Web Rádio Estação da Luz. Vou lembrar aqui também, Ronaldo, que é normal nós ligarmos essa questão das ideias inatas às
nossas existências passadas. Na sequência do Livro dos Espíritos, né, que o tema começa na questão 218, os Espíritos nos lembram que nem sempre as ideias inatas estão ligadas a estudos, conhecimentos e experiências de vidas passadas. Por quê? Porque antes de reencarnar, nós estávamos no mundo espiritual. E como nós sabemos, ninguém fica no mundo espiritual à toa. Ninguém fica lá esperando a próxima hora de reencarnar, até porque nós não sabemos quanto tempo vamos ficar entre uma encarnação e outra. Como então não existe a ociosidade, a não ser que utilizemos o livre-arbítrio para isso, de não querer fazer nada, mas o normal é você manter seu progresso, acontece que quando iniciamos a preparação para a próxima encarnação, nós nos preparamos para ela. Eu sempre digo, né, que ninguém caiu aqui no mundo de paraquedas. Isso não existe. Nós nos preparamos. E dependendo das nossas necessidades, do que estamos precisando desenvolver, a nova personalidade que vamos, então, ter, a missão que temos de nos educar e de auxiliar os outros, as ideias inatas que nós estamos trazendo, pelo menos em parte, elas podem estar vindo justamente dessa preparação espiritual, desse período que ficamos no mundo espiritual entre uma encarnação ou outra. Para termos um bom exemplo aqui, eu costumo citar o espírito André Luiz, através do Chico Xavier. Todos mais ou menos conhecem a história dele, sabem que ele foi médico, e na última existência ele foi muito vaidoso, egoísta, individualista. Quando desencarnou, ele ficou 8 anos sofrendo nas chamadas zonas umbralinas do mundo espiritual, até que finalmente ele foi resgatado pelo ministro Clarencio, levado à colônia espiritual Nosso Lar, e ali ele começou, então, a se desenvolver e tomando conta, então, da realidade espiritual da vida. E aí ele vai nos trazer aquela série de livros através do Chico Xavier, que começa com o Nosso Lar, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, nos domínios da mediunidade, até chegar lá no livro E a Vida Continua. E ele cresceu muito no mundo espiritual. Então, Ronaldo, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Digamos, André Luiz vai reencarnar. Nova encarnação. Só que ele teve uma grande transformação no mundo espiritual. Não é mais provável que na próxima encarnação as ideias inatas deles estejam ligadas a todo esse aprendizado do mundo espiritual do que na vida última de médico que ele teve? Bem colocado, Marcos, com certeza. Até porque, pelo próprio filme que foi abordado, tirado do livro, você percebe toda a experiência dele como médico na Terra, mas que no plano espiritual ele teve uma evolução muito grande, inclusive no aspecto tecnológico. Não sei se o filme percebe no filme que ele queria ficar ainda retratando as coisas de escrever do aspecto lá, mas aos poucos ele foi observando que ele precisava crescer também no aspecto espiritual, ou seja, no mundo espiritual, para quando viesse a reencarnar, ele viesse com tendências inatas do que ele aprendeu no plano espiritual. E isso que você colocou foi bem observado. Até porque a reencarnação é justamente a prática que nós vamos ter de colocar aqui tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual, além do que nós já temos trazido com as experiências materiais. Muito bem, Marco, é isso mesmo. Então, por isso que o Espiritismo defende a tese ou teoria das ideias inatas. Mas o Espiritismo não defende as ideias inatas como uma simples hipótese. O Espiritismo, ao explicar a alma imortal que nós somos, a sua sobrevivência após a morte do corpo, continuidade, então, dessa vida que é a vida futura, ao colocar, como o Ronaldo já colocou aqui muito bem, a reencarnação, o Espiritismo, então, mostra que há um elo
entre as encarnações e as nossas passagens no mundo espiritual. Nada se perde. Então, quando a criança nasce, na verdade, nós estamos vendo o renascimento de um espírito, ou alma. E esse espírito não vem como página em branco. Antigamente, eles falavam, né, que a tábula rasa, ou seja, né, que o ser não tinha nada, e através da educação é que ele ia começar a adquirir, né, os conhecimentos e se formar. Não, o Espiritismo não esposa essa tese. Na verdade, o Espírito já traz nele, ou de forma latente, que são as ideias inatas, ou de uma forma subjacente, que daqui a pouco vai se desdobrar como um hobby, alguma coisa assim, né, que lhe pertence. Ronaldo lembrou bem aqui, né? Vamos nos olhar aí, né? Você que gosta de cantar debaixo do chuveiro, e canta bem, né? E nunca fez um curso de música, você não sabe ler uma pauta musical, nada, nunca fez nenhum tipo de treino. Mas se alguém ouve, nossa, que cantor, que cantora, quem é que está cantando aí? É algo que lhe pertence, está em você. E aí vem a famosa pergunta, né? Tá, está em você, mas trouxe de onde? Como que isso surgiu sem mais nem menos? Nós costumamos, eu ouço muito a frase, não, mas isso é dele, ou dela, né? Tudo bem, claro que é dele ou dela, mas não é, Ronaldo? Sim, mas trouxe como? Pois é, Marco. Você me fez lembrar minha filha, hoje já está quase 20 anos. Ela, com 8 anos, foi 7 anos, 8, fazer balé. E depois a professora veio chamar a minha esposa para perguntar qual o curso que minha filha estava. Não está em curso. Não, peraí. Como assim? A sua filha? Não. Marcos, a exposição. Boa noite aí, o Benilton. Grande abraço, Benilton. Muita paz e gratidão. Ou seja, no desenvolvimento ali dos ensaios, dos treinamentos, ela já fazia as posições, as posturas. São nomes técnicos que eu não me recordo, mas, enfim, tudo que um balé, que levaria 5, 6 anos na formação dela, ela fazia e faz, porque ela continua, né, fazendo todos os procedimentos como se fosse alguém que já tinha conhecimento passado por um curso. Então, a professora, olha, sua filha tem... Aí nós somos espíritas, aí ela, não, mas é incrível, ela faz perfeitamente tudo que se pede da melhor maneira possível. Então, está aí um exemplo. Me vê agora minha própria filha com essas tendências inatas de balé, de todos esses conhecimentos que ela hoje está fazendo psicologia, que não tem nada a ver com balé, mas para nós percebermos as ideias inatas como nós já trazemos em nós. Com certeza, Ronaldo. Muito bom exemplo. Pois é, olha só, já atingimos o final do primeiro bloco do programa, Ronaldo, né? Será que os nossos internautas, ouvintes, enviaram perguntas? Já temos perguntas no ar. Está aí. Então, vamos a elas. Vamos a elas. Primeira pergunta, Marcos. Como a criança pode mostrar inteligência precoce, conhecimentos, sem ter ainda passado pela escola? Gemerson de Salvador, Marcos. Bem, nós estamos justamente conversando sobre esse tema, né? Realmente, o que surpreende os pais, surpreende os pesquisadores, é essa inteligência precoce, essas habilidades que, na verdade, a criança não teve tempo de aprender, nem com os pais e muito menos com a escola, porque nem na escola ela está. Não chegou ainda na escola. Hoje em dia, nós vemos, por exemplo, com toda essa nossa tecnologia, nós vemos a criança, 2 anos, pega o celular na mão e sai movimentando o celular de uma forma impressionante. E você só fica olhando, né? Deixa eu ver se ela vai conseguir acessar. Aí daqui a pouco você vai dizer, ela acessou o YouTube. Olha só, já está lá. Como é que ela sabe? Como é que ela sabe que tem que fazer isso, que é ali?
Então, você percebe que essa criança está trazendo nela isso. Bom, então vem o Espiritismo para colocar a alma imortal. Não olhe a criança apenas pela sua idade corporal, que ela só tem 2 anos ou 3 anos de idade. Entenda que ali está um espírito milenar e que se preparou para reencarnar. Ele já sabe que existe esta tecnologia. Eu vejo aqui, em casa, uma sobrinha, está com 3 anos de idade. Está com 3 anos de idade, ela estava com o celular da avó, aí a minha esposa, né, foi ligar para ela, né, tocou com 3 anos de idade. Como ela estava assistindo um vídeo pelo YouTube, ela viu que estava tocando o telefone, ela tocou na tela, atendeu 3 anos de idade. Ela atendeu, oi, tia. É você, fulano? Sou eu. Você está com o celular da sua avó? Estou. Está fazendo o que com ele? Estou assistindo desenho. Ah, tá. E você já sabe atender? Eu já. Tá bom. Então, leva o celular até a sua avó, que eu preciso conversar com ela. E esse, meu Deus do céu, olha só que coisa maravilhosa. Domina toda a tecnologia, já sabe como é que tem que fazer. Pois é, então, só a alma para explicar isso. Tá? Porque é impossível tentar explicar através de desenvolvimento de neurônios e qualquer outro tipo de explicação biológica quando a criança não teve tempo de sofrer a influência da educação, da cultura em que ela está inserida. Então, por isso, que embora ela não tenha pais que dominem aquilo, aquela competência, aquela habilidade, e ela não tenha ainda sido matriculada na escola, mas ela já traz isso, só tem uma explicação. A alma imortal, o espírito que já sabe isso, e aí ele traz dentro dessas ideias inatas. Muito bem, Marcos, é isso mesmo. Próxima pergunta. Fala, Wilson. Gratidão. Boa noite também. A próxima pergunta nossa. Quando o filho demonstra pendores para este ou aquele conhecimento, devemos respeitar suas tendências ou educá-lo para outra coisa? Wanda, Rio de Janeiro. Já tocamos nisso, né, Ronaldo? No primeiro bloco do programa. As ideias inatas precisam ser respeitadas. Na educação, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes o sonho é meu, mas não significa que seja do meu filho ou da minha filha. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós podemos estar atropelando até a missão que esse espírito está trazendo, forçando a outra coisa, a querer porque querer que ele desenvolva outra coisa. Eu tenho um exemplo em família, em que o pai, em relação à sua filha, ele exigia que ela fosse médica, porque não tinha, aliás, ainda não tem nenhum médico na família. Só que ela conversava com a mãe e dizia assim, mãe, mas eu não sinto nada para isso, eu não quero ser doutora, mãe. Ah, minha filha, mas sabe como é que é o seu pai, né? E o pai espalhando para todo mundo. Vamos ter uma doutora na família. Muito bem. Chegou a hora, então, da faculdade. E aí veio o dilema, né? Porque o pai não queria saber. Ela vai fazer medicina. Só que ela não queria. Mas o que ela fez, então? Conseguiu combinar com a mãe. Ela prestou vestibular, ela entrou na faculdade de medicina. Quando terminou o primeiro semestre, ela e a mãe, ela chegou para o pai, disse assim, olha, pai, depois desse semestre ali na faculdade de medicina, sabe, eu cheguei à conclusão que não é o que eu quero, eu não me dou direito com isso, não. Mas calma, pai, não precisa ficar preocupado, não. Eu não vou perder esses 6 meses. Eu apenas vou trocar de área. Eu vou sair de medicina e vou para farmácia.
porque, na verdade, eu quero me desenvolver como farmacêutica e como bióloga. Claro, ele ficou chateado? Ficou. Reclamou muito. Mas depois, ele parou, pensou, bem, também não tem nenhuma farmacêutica nem bióloga da família. Tá, tudo bem. E ele acabou aceitando. Hoje ela é uma excelente farmacêutica e bióloga, profissional, tá aí do trabalho e se encontrou. Mas percebe o problema quando nós, então, não levamos em conta as ideias inatas dos nossos filhos? Então, tem que observar, tem que sentir, perceber, conversar bastante para ver se o filho realmente vai seguir mesmo aquilo e dar tempo ao tempo, né? Porque criança é uma coisa, mas na medida que se desenvolve, chega na adolescência, pode mudar completamente, mesmo na juventude. Então tem que ter calma. Respeita, dialoga bastante, mas tem que permitir a liberdade para o filho escolher. Ou seja, nada de impor, porque isso pode gerar um adulto frustrado aí no futuro. Próxima pergunta. O espírito deve acumular muitos conhecimentos e experiência ao longo das encarnações. Por que pouco revela delas na atual encarnação? Boa pergunta. E eu gostaria que você aproveitasse essa pergunta, Marcos, porque ela é bem objetiva. Porque tem também as tendências que nós trazemos ruins, não só as coisas boas. Tem as tendências da maldade, de querer fazer bombas, enfim, estou dando exemplos aqui. E essa pergunta também cabe. Por que pouco revela delas na atual encarnação? Verdade. Porque hoje, claro, nós estamos nos dedicando mais a falar das ideias inatas, mas elas andam junto com as tendências de caráter, né? Que é o que o espírito vai acumulando ao longo do tempo. Bom, para termos uma ideia exata do porquê o espírito não revela tudo, que assim, primeiro, em determinadas coisas, o espírito supera com o tempo. Ou seja, vamos pegar aqui, vamos dizer que nós tenhamos vivido 2.500 anos atrás, ou seja, antes mesmo de Jesus. Ora, numa encarnação muito mais primitiva, mais bárbara, mitológica, né, do que na atualidade. Claro que as experiências que nós tivemos naquela época, elas não ficam perdidas, mas elas vão sendo superadas por novas experiências, novos conhecimentos. Aliás, o desenvolvimento do conhecimento faz com que descartemos. Por exemplo, vamos dizer assim, naquela época nós éramos idólatras e achávamos que existiam muitos deuses e que os deuses eram ligados à natureza. Normal para 2.500 anos atrás, nada demais. Mas só que nós fomos tendo outras encarnações e aí chegamos à conclusão da existência do Deus único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, não tem por que recordar aquela época da idolatria. Isso é uma coisa que o espírito superou. Tá? Outra coisa, se nós tivermos aí, vamos dizer aí que nós já tivemos, antes dessa encarnação, vamos dizer que nós já tivemos umas 20 outras encarnações. Seria terrível nesta ficar lembrando de tudo e ter que trazer tudo quanto é conhecimento e tudo quanto é tendência e experiências que nós tivemos nessas encarnações todas. Então, existe uma espécie de filtro, o que vai ficar a nível da consciência, o que vai ficar a nível do subconsciente e o que vai ser sumariamente descartado, porque isso iria atrapalhar o espírito nesta encarnação. Já pensou, Ronaldo? Se eu aqui vou ficar recordando de todo o meu conhecimento, enquanto Descartes que eu fui Leonardo da Vinci também, Sócrates, etc. Claro, eu estou brincando, tá? Mas só para nós termos ideia. Não teria como. Né? É um acúmulo muito grande. E a cada encarnação, o espírito precisa se desenvolver em determinada área. Então, ele vai privilegiar esta ou aquela ideia inata. Agora, tendência de caráter, aí não tem jeito. É tendência de caráter. E aí o espiritismo é muito claro. Tendências de caráter negativas
têm que ser corrigidas. Daí Kardec é muito claro nisso, né? A educação existe para combater as más tendências que o espírito esteja trazendo. Agora, se ele está trazendo boas tendências, elas só precisam ser reforçadas pela educação, o que também é muito importante, porque os desafios da existência humana são muito grandes. Então, nós não podemos olhar para o nosso filho, esse aí já trouxe a bondade no coração e achar que ele não precisa de reforço nenhum. Por isso que eu coloquei. Muito cuidado com isso. E tudo isso pertence à educação. Essa observação das tendências inatas ali, porque está latente. Ao desencarnar, nós vamos ser o que somos, com todo o conhecimento. O conhecimento e a nossa formação, elas não se perde. Isso tem que ficar claro. O que é nosso, diante do processo evolutivo que nós temos. Próxima pergunta. A outra era da Solange, tá? Não esqueci, não. Vamos lá. Sou professora do ensino fundamental e gostaria de saber como posso utilizar as ideias inatas em sala de aula. Boa pergunta. Regina, de São Paulo, Marcos. Muito bem, minha amiga. Olha, que bom que você está agora preocupado com essa questão das ideias inatas. Então, eu posso lhe dizer o seguinte. Bom, voltou. Comece respeitando as individualidades dos seus alunos. Não trabalhe com eles como se eles fossem um rebanho. Tudo igual para todos. Cada criança, ou cada espírito, tem uma matriz própria, experiências próprias e um ritmo de aprendizado próprio. Então, você tem que começar por aí. Respeite a individualidade de cada aluno. Observe, perceba as tendências de cada um, as ideias que cada um traz, como cada um elabora os seus raciocínios, que habilidades e competências eles já trazem espontaneamente. Porque aí você vai poder direcionar as atividades, tanto as atividades práticas quanto as atividades de estudo para eles. Por exemplo, formar grupos de trabalho dentro da sala de aula é muito importante. Mas com essa observação, você pode procurar equilibrar a formação dos grupos. As crianças têm uma tendência, que é muito natural, né? E na hora de formar grupo de trabalho, eles se juntarem com os afins. Mas você percebe que o fulano tem uma habilidade motora boa. A fulana já não tem uma habilidade motora tão boa. Então, seria bom colocar os dois juntos dentro do grupo, porque um poderá auxiliar o outro e o outro poderá se desenvolver com este. Então, é muito importante observar as habilidades e competências que os alunos já estão trazendo. E aí, vai propiciando atividades, materiais de estudo, para que eles possam não apenas desenvolver essas habilidades e competências, que são as ideias inatas, mas também outras, porque essa é a função do professor na escola, dentro da sala de aula. Então, eu recomendo a você que estude um pouco de psicologia do desenvolvimento, que isso é muito importante, tá? E que, acima de tudo, respeite os seus alunos naquilo que eles são, eles conseguem dar, e adapte o seu material de trabalho, tá? Forme rodas de conversa, coloque eles em grupo para trabalhar, ou seja, dinamize a atividade dentro da sala de aula, utilize a sua criatividade e deixe-os também utilizar a criatividade, e você estará conseguindo, então, colocar em prática essa questão das ideias inatas. Marcos, eu coloco também, reforçando o que você falou, não subestime as crianças. Nunca se ache superior às crianças, até porque nós temos muito que aprender com todas elas. Se coloque igual a elas no processo ensino-aprendizagem.
E esse sentido vai ajudar muito, nos ajuda muito no processo de diagnose, de observação, até porque com elas, nessa via de mão dupla, nós vamos observar as tendências de cada um, essa ajuda mútua nossa para com eles e vice-versa. É só essa observação, Marcos. Sem dúvida. Vamos lá. Marcelo, Rio de Janeiro. Várias teorias da educação descartam as ideias inatas. Várias teorias da educação descartam as ideias inatas. Por que o Espiritismo a defende? Porque o Espiritismo parte do princípio da existência da alma. Agora, a alma como um ser individual, com toda a potencialidade e destinado à perfeição. E porque a alma é construtora de si mesma para chegar à perfeição. Por isso, o Espiritismo defende as ideias inatas. Mas não só porque acredita na alma imortal. Porque junto com a alma imortal, o Espiritismo também defende, pesquisa, prova a existência da reencarnação. Porque sem a reencarnação, só com a alma imortal, nós também teríamos dificuldade para defender as ideias inatas. Mas quando juntamos a alma imortal com a reencarnação, você encontra nas ideias inatas a explicação das altas habilidades, das crianças superdotadas e assim por diante. Então, para nós espíritas, dentro do que a doutrina nos ensina, nós somos almas imortais, criadas por Deus, simples e ignorantes, mas dotados de todo o potencial, tanto intelectual quanto afetivo, para que possamos chegar à perfeição. E, para isso, nós precisamos de várias existências, porque é nas existências, no caso aqui terrenas, que nós conseguimos colocar em prática tudo aquilo que nós, então, vamos aprendendo, tudo aquilo que nós necessitamos para poder chegar à perfeição. Então, alma imortal mais reencarnação é igual a ideias inatas e tendências de caráter que o espírito começa a revelar logo ali na infância. E hoje a ciência, existe N experiências, correto, Marco? Você lembra de alguma que possa só retratar para nós ou não lembra? Lembra de alguma? Sim. A ciência, claro, de há muito tempo ela tenta explicar essa questão das altas habilidades ou do chamado superdotado. O problema da ciência é aquela parte sempre do biológico, porque ao olhar para nós, ela não vê a alma. Aqui vale lembrar, Ronaldo, aquela história acontecida com o médico legista, que foi lá conversar com o Chico Xavier, e o médico legista disse, olha, Chico, você vai me desculpar, mas eu provei que a alma não existe. O Chico olhou para ele, é mesmo, doutor, mas como é que o senhor provou isso? Eu sou médico legista, então, como médico legista, eu faço os exames cadavéricos. E olha, 30 anos de profissão, já abri milhares de cadáveres, de corpos. Nunca vi a alma, nunca vi nada sair do corpo. Portanto, a alma não existe. Aí o Chico, naquela sua mineirice, respondeu muito tranquilo, doutor. Doutor, mas também o senhor está procurando o passarinho depois que ele fugiu da gaiola? Essa resposta do Chico vem retratar justamente isso. Ora, a alma não é o corpo, nem está inserida dentro do corpo. Daí a dificuldade da ciência de explicar essas altas habilidades. Há uma teoria, mas que nem é aceita por todos os pesquisadores, mas há uma teoria que o superdotado, ou o dotado de altas habilidades, ele teria uma superexcitação neuronal. Então, essa superexcitação neuronal é que daria a ele esses conhecimentos, essas
habilidades. Tudo bem, nós até podemos partir desse ponto de vista, dessa teoria, porque isso já é fantástico, porque com uma superexcitação, né, de órgãos biológicos, que são os neurônios, podem dar a você, como foi a sua filha, né, Ronaldo, o conhecimento do balé, ao meu irmão o conhecimento da eletrônica, a Mozart o conhecimento da música e assim por diante. Eu considero isso um fenômeno extraordinário, mais extraordinário do que admitir a alma. Neurônios superexcitados me dando altas habilidades. O que eu queria saber é como é que se superexcita os neurônios. E aí eu teria altas habilidades, daria o voo da alma, incrível. Bom, são teorias, não explicam tudo, são teorias muito extraordinárias, mas nós espíritos achamos que é muito mais simples, muito mais lógico, muito mais racional, simplesmente colocar a alma imortal e a reencarnação. Perfeitamente. Um momento, olha a tela. Vamos ver. É o nosso Tavares interagindo aí. É isso aí. É preciso amar. O Evangelho no dia a dia. Acho que é de Marcos Demário. Olha aí, é preciso amar. Os ensinos morais de Jesus, compreendido através dos princípios espíritas, em páginas de esperança, esclarecimento e consolo, com dicas úteis para cada dia. E aí, Marcos? Você sabe que o É Preciso Amar foi o meu primeiro livro, sabia? Foi a primeira obra que eu lancei, já teve algumas edições, hoje ela está aí em edição digital, né? Pode ser adquirida através da internet, no meu site, que é marcosdemario.com, ou no site da Amazon, que é amazon.com.br. E é um livro que eu lido com os ensinos do Evangelho. Está aí o nosso Tavares colocando na tela também a divulgação do Bem Educa, que é a organização não governamental a qual nós pertencemos. Especificamente está aí na tela, né, o curso Pedagogia da Sensibilidade, que é um curso online, ou seja, feito através da educação à distância, dedicado principalmente aos professores. Quem quiser conhecer o trabalho do IBEM Educa, todos os seus cursos, basta acessar aí o site ibemeducaead.com.br. Outro curso está aí na tela também, que é o Escola do Sentimento, é um projeto de escola inovadora. As matrículas estão abertas, só entrar no site, vai conhecer todo o conteúdo, aí também o curso Conflitos, Limites e Disciplina na Sala de Aula. Todos os professores, todos os educadores são convidados, né, para fazer os cursos do IBEM Educa. Ronaldo, temos ainda alguns minutos, né? Não sei se tem, acho que não deve ter mais pergunta, pelo visto, né? Vamos então fechar o tema? Vamos embora. Vamos embora, então. Eu gostaria de dar o reforço justamente nas ideias inatas, como eu coloquei antes, do caráter também, porque elas são juntas, não há como separar isso. As tendências, quando a criança está ali, mostram as tendências boas ou ruins, que nós precisamos trabalhar todo esse aspecto. Desculpa eu entrar no teu programa, é teu, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de falar. Muitas vezes a criança ela tem uma ideia fantástica, que a gente pensa que é inata, e até aposta as fichas nessa ideia na primeira infância, mas logo em seguida isso desaparece por completo. Eram ideias inatas ou a que fator se deu a essas possibilidades? Porque a gente vê muitas vezes uma criança num afã ali nos primeiros anos de uma coisa e paulatinamente aquilo vai desaparecendo, o cara pensou em ser policial e terminou sendo médico, o cara queria ser médico, foi cantor, e aí? Muito bem, ótimo, Tavares, muito bem lembrado essa questão. Realmente, nem tudo o que o espírito lembra ou que ele demonstra na sua infância é o que ele deverá desenvolver mesmo nesta encarnação. Acontece o que eu vou chamar aqui de uma seleção natural. Ou seja, na medida que o espírito domina o corpo, ou seja, quando ele chega ali pelos seus 7, 8 anos de idade, ele começa a viver mais plenamente a atual existência física.
Então, muitas lembranças dele, que eram ligadas ao mundo espiritual ou até mesmo, né, a vidas passadas, a tendência é que essas lembranças comecem a ir para o subconsciente, vai para o porão. E ele começa a não lembrar mais disso e começa a falar de outras coisas e mostrar outras tendências que ele vai acabar, de repente, aí, desenvolvendo. Então, é um processo natural que acontece. Até os 7, 8 anos de idade, o espírito vive entre, né, a espiritualidade e a matéria. A partir dessa idade, ele passa a viver a matéria. E quando ele chega na adolescência, esse processo se completa e ele se revela tal qual ele é e o que realmente ele vai começar a querer fazer. E tem que lembrar também que a partir aí dos seus 4, 5 anos de idade, a criança começa a sofrer muito mais fortemente a influência da educação por parte dos pais, vai entrar na escola, seu mundo, né, passa a ser outro, seu desenvolvimento, os colegas, enfim. Então, tudo isso vai dando uma mudança nele, que ele pode descartar mesmo aquilo que ele falou e que ele mostrou ali na primeira infância. Então, nós temos que olhar isso de forma, assim, bem natural, tranquila, faz parte do processo da encarnação. Lembrando porque cada encarnação, ou reencarnação, tem a sua especificidade. Então, não é para... Ele vem, como o Marcos lembrou bem, ele ainda está em todo um processo reencarnatório, a sua infância, primeiro ano, segundo ano. Então, mas não é específico aquela tendência para aquele momento ele dar continuidade naquilo. Cada reencarnação tem a sua especificidade e pela qual cada um de nós teremos, de fato, de passar isso ou aquilo no decorrer de das nossas novas existências. Isso aí. Muito bem, Ronaldo, estamos chegando ao final, né? Está então, respondido. Passo a palavra para você para começarmos a fazer aí o encerramento. Quero agradecer a Deus, primeiramente. Gratidão a todos pelo carinho de sempre. Vamos manter todas as recomendações sanitárias, pedindo a Deus que nos abençoe, que possamos nós sermos, acima de tudo, empáticos uns com os outros. Não é santidade, nem sermos definitivamente santinhos, mas nos preocuparmos com o outro. O tempo urge, basta de egoísmo. Esse egoísmo avassalador que tem feito da humanidade tudo isso que nós estamos vivenciando de ruim. Possamos nos espelharmos e nos lembrarmos e vivenciarmos o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos é a lei primordial para todos nós. Gratidão, boa noite a todos. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Espiritismo e Educação, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Agradecemos de coração a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e governador espiritual da Terra, e também a proteção e inspiração dos bons espíritos. Convidamos a você que está aí nos acompanhando para estar conosco toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, para conversarmos sobre o Espiritismo e também a educação. Paz em seu coração e lembremos-nos sempre da regra de ouro da educação que nos foi ensinada e exemplificada por Jesus. Façamos aos outros somente aquilo que queremos que os outros nos façam. Até o nosso próximo programa.